Boa noite, mais um FIFA Filosofando. Quero Bahia. Espero que gostem. Tem ninguém escutando essa merda agora não, velho. Tem sim, nós estamos escolhendo o time. Cadê o Bayern, velho? Vamos lá, mais uma goleada, mais uma aulinha. A Arábia Saudita tem algum time? Bom? Lógico que não, Lute. Não vou perder tempo à toa. Ah, o cara está reclamando no vídeo, velho. Lógico, velho. Eu vou cara de preto, chato pra caralho, velho. Chato é meu rolo. Tá gravando, fala a palavra pra mim pra você ver. Hoje eu recomendei o canal pra um aluno meu, né, velho? Você falou, velho. Ah, legal o nosso canal, né, velho? Ah, eu gosto, velho. Ô, troca lá, eu vou ser legal que você troca o goleiro lá, põe o Neuer. Então, ah, não tá o Neuer não, mano? Não. Nock Pai. Você viu como eu sou honesto? Eu sou igual o Ciro, né, velho? Honesto pra caralho. É, velho, me perguntaram se o Ciro tinha ficha limpa. Claro que o Ciro é ficha limpa, porra. Olha, tá achando que aqui é nóis, mano. Então, o vídeo de hoje nós vamos falar sobre os três principais candidatos: Cirão da Massa, futuro presidente, Bolsonaro e Haddad. Como é que chama o segundo candidato? Bolsonaro. Vamos tentar elencar aqui alguns assuntos e esmiuçar um pouco dentro Nossa, que a bola é minha. do tempo que a gente tem aqui, que é limitado às propostas de cada um para cada uma dessas áreas. Um dos setores que eu hoje considero mais importante e de maior visão estratégica no país, por exemplo, seria o caso da Embraer, a venda da Embraer. Hoje a Embraer, no governo do Temer, fez um acordo com a Boeing. O valor de venda da Embraer pro Brasil seria 5 bilhões de reais. Quanto? 5 bilhões de reais. 5 milhões de reais? Bilhões. Ah, bilhões. Bilhões, né, com B de bola. Pelo menos eles não são tão caros de pau, né, velho? Não, são, velho, porque assim... Muita tecnologia embarcada, né, velho? Filho da puta. Não, e tipo assim, o Ciro afirmou isso, eu dei uma olhada e faz algum sentido. A Embraer tem desenvolvido um projeto que saiu uma notícia esses dias aí, que a Boeing já estava pretendendo produzir esse projeto, chama KC-390, que é um super cargueiro gigantesco, cabe até tanque de guerra lá. É mesmo, velho? Doido, hein? Esse super cargueiro ia dominar o mercado mundial de cargueiros, sabe? Desbancar os cargueiros dos Estados Unidos. Aí, esse cargueiro falta 700 horas para ser homologado, 700 horas de voo, que o Temer interrompeu, né, obviamente. Com mais 700 horas de voo, dá pra jogar ele no mercado já. É mesmo, e velho? tem uma pouco. Tem uma fila de compra de 20 bilhões de dólares, velho. Nossa! 20 bilhões de dólares, velho. Vai vender a porra da empresa, igual meu, né, sempre. Vai vender a porra da empresa por 5 bilhões de reais, velho. Aí foi passando... 5 bilhões? 5 bilhões de reais, tá? Ah, Embraer, né? Tem uma fila de compra de 20 bilhões de dólares do KC-390. Vai vender a firma por 5 bilhões. Porque aí você pega 5 bilhões na mão em vez de 20 bilhões de dólares no médio a longo prazo. Nossa, sério, o Temer é muito burro, hein, velho? Não, ele não é burro, ele tem... ele é inteligente, né? Ele tá recebendo, eu não posso afirmar, né? Não pode afirmar nada aqui nesse canal. Mas assim, existem indícios, né, de que... A ideia é entregar o que o Brasil tem sem muito critério, se vai ser estratégico pro país. Algumas coisas é legal privatizar. Isso é estratégia militar, né, velho? Exatamente. E para além disso, esse tipo de tecnologia, eles acabam tendo um uso civil. Ah, com certeza. Que acaba virando uma indústria. A internet foi criada pelo exército dos Estados Unidos, velho. Fraga, foi um investimento estatal que criou uma tecnologia que a sociedade civil se apropriou. Estado. Então, assim, quando o Estado consegue ser eficiente nas suas gestões... Aí é bom demais quando o Estado é eficiente, é bom. A gente... Paga no quinto dia útil, então, não? A gente não experimentou isso no Brasil direito ainda, né? Pelo menos desde que eu nasci, a gente sempre teve governos medíocres para ruins. Tanto o Collor, né? Eu nasci em 89, aí teve o quê? Sarney e Itamar tentou lá fazer um planinho real com a ajuda do Ciro, foi uma ideia boa. Tinha na época um esqueleto do que é o projeto de desenvolvimento do Ciro hoje. Fraga. Mas o FHC meio que
largou pra lá e foi pra uma outra agenda, que é a agenda pseudo-neoliberal, né? Porque o FHC privatizou muita coisa sem muito critério, tanto é que a Vale, hoje uma das maiores empresas do mundo, foi vendida a preço de banana. Mas foi interessante ele abrir, por exemplo, a telecomunicação. Foi interessante, é um setor que vale a pena a iniciativa privada tomar conta, fraga. Mas setor de mineração, talvez, você ter a maior parte da empresa, né, no capital estrangeiro, tipo assim, não é o país dos caras, né? Então eles não vão se preocupar tanto assim com... Tanto é que o desastre de Mariana tá aí pra nos mostrar. Nossa, ridículo, né? Não foi falta de Estado aquilo, né? Não tem como falar que foi falta de Estado. Fraga. Não foi culpa do Estado aquilo. Talvez o Estado não regulou direito. Aí beleza, foi falta do Estado de regulação. Mas a partir do momento que você prevê um Estado mínimo, as regulações do Estado serão cada vez menos pujantes, talvez. O problema é que o Estado brasileiro hoje, em vez de regular, ele apurrinha os empresários. Fraga, aí é foda que você não pode afirmar que o empresário caga no pau porque o Estado brasileiro é chato, ou o Estado brasileiro é chato porque os caras cagam no pau, fraga. Então, assim, eu acho essa questão da Embraer bem principal. Em relação a isso, o Ciro se posicionou extremamente contra a venda da Embraer, inclusive ele mandou uma carta pro presidente da Boeing, falando, não façam isso antes da eleição. Então, assim, e ele já afirmou que não vai deixar essa venda se concretizar, vai usar o direito de veto que o governo brasileiro tem com a Golden Share, né, que chama. Isso assim, se o negócio não for concretizado antes dele virar presidente, né, senão depois fica muito mais difícil. Mas, enfim, ele falou que é contra. O Bolsonaro, ele não se posicionou pessoalmente sobre isso, que ele não se posicionou pessoalmente sobre praticamente nada. E o que a gente pode... O que a gente pode tirar mais ou menos assim do que o Paulo Guedes... Tá difícil, hein, Lud? Vai lá. Do que o Paulo Guedes propõe é privatizar tudo mesmo. Ele quer privatizar 100% do Brasil, vender todo o nosso imobiliário. Mas aqui, o pessoal tá achando que o Paulo Guedes... Eu não conheço, mas eles estão falando que o Paulo Guedes, ele é... um grande economista. Ele é um pica das galáxias. O cara é bom. PhD da economia privada, velho. PhD da economia privada. O cara nunca administrou uma bodega pública na vida. Uma coisa é a vida privada, outra coisa é a burocracia pública, fraga. Muito diferente. Nossa. Muito diferente, fraga. Então, certeza. Assim, ele é um economista da escola de Chicago, que tem as medidas do FMI, que os países às vezes seguem, outros não. Enfim, aquele negócio de meta de inflação... O tripé macroeconômico, que bosta, hein, velho? o neoliberalismo. Enfim, o Paulo Guedes, ele é um neoliberal. Ele é da escola libertária de Chicago. Então, só que o que acontece? A escola de Chicago prega uma coisa, mas os Estados Unidos faz outra. O estado dos Estados Unidos é gigante. A carga tributária deles é melhor distribuída, mas em porcentagem de PIB é muito semelhante à brasileira. Nossa carga tributária em relação ao PIB é o que? Uns 30 e poucos %. Inclusive, quem mais subiu a carga tributária no Brasil nos últimos anos foi a FHC, não foi o Lula. Você acredita nisso? Acredito pra caralho. Então, tipo assim... Ter, teoricamente, um presidente neoliberal não significa redução de impostos. Às vezes, pelo contrário, pode significar um aumento de imposto e um aumento mais regressivo ainda. Colaço! Então, tipo assim... Tem que olhar com carinho em relação a isso aí. Já o Haddad, ele falou que não vai impedir a venda da Embraer, não. Não vai se vender, vai vender mesmo e boa. Mas já viu, né? Então assim, nessa questão de nacional, né, de patriotismo, de defesa da soberania nacional e o Brasil um estado forte... No sentido não de máquina estatal, mas de fronteira forte, né? De competitividade global. Tem outro assunto que é muito delicado, por exemplo, que é o pré-sal. Então, hoje o Brasil está vendendo os campos de petróleo por um preço que eu considero ridículo. Tipo, vender um dos maiores campos, que é o de Carcará, para uma estatal norueguesa. Com preço de banana, né? Com o preço do barril custando... $1,50. Sério, velho? Do barril? O barril. Você tá zoando? Pra eles explorarem e tal. Tipo assim, o bruto, né? O brutão, mas é $1,50. Ridículo. É ridículo, velho. Muito barato, velho. Então assim,
para uma estatal norueguesa. Então não faz sentido. Ah, é uma estatal norueguesa. Você vende do Estado brasileiro e passa pro Estado norueguês. Qual que é o sentido disso, né, velho? Não, mas sabe o que eu tava pensando outro dia, velho? Que é a mesma coisa de pau Brasil e trocar pro espelho. É tipo isso. Fraga, a gente vive isso até hoje, velho. Os caras dão umas migalhas lá, vende e dá um alíviozinho instantâneo financeiro, mas fica com o bolo inteiro, velho. Assim, os caras é bom pra caralho, você tá doido? Quem que não quer comprar, velho? Um dos maiores campos de petróleo do mundo, com o custo do petróleo ali na $1,50, velho. Tipo assim, não há queda no ciclo do petróleo que faça o petróleo ficar caro a $1,50, fraga. Isso nunca vai existir. Quando o petróleo estiver acabando no mundo e quase ninguém usar petróleo, o petróleo não vai custar $1,50, velho. Com certeza. Porque tem muito... Assim me deu gol, filho. Gol. Tem muito esse argumento de que petróleo daqui a pouco não vale nada, então que meio que foda-se. Mas Daqui a pouco de 30 anos no mínimo, né, velho? No mínimo. Até mais, acho que fazer essa mudança da matriz energética na Europa é uma coisa, nos países de segundo e terceiro mundo é outra. Véio. Você trocar a frota inteira da Alemanha é fácil. Agora troca a frota inteira da Índia. Da China, fraga? Sem chance. Então, assim, na questão do pré-sal, o Ciro já afirmou que vai recomprar os campos com as devidas indenizações. Isso vai sair do Tesouro Brasileiro, não tem jeito. Eu não acho que o Ciro vai ser um louco das impressoras, igual a galera gosta de zoar, que ele vai sair imprimindo dinheiro e criar uma bolha de inflação gigantesca. Eu acho que o Ciro sabe o que ele tá fazendo, fraga. Com certeza, velho. No plano dele tem algumas questões lá de aumento de receita, de acabar com as patifarias que acontecem no Brasil, que vai melhorar muito a situação fiscal, fraga. Não vai resolver de um dia pro outro, mas ele prevê em 2 anos. Nossa! Então em 2 anos, velho, eu fico satisfeito, fraga, da gente conseguir resolver essa questão fiscal. O Bolsonaro, como o Paulo Guedes, ele não fala nada, né? Mas o Paulo Guedes é a favor de privatizar tudo, então ele já falou que quer vender a Petrobras, quer vender o Banco do Brasil e a Caixa. Então ele vai vender... Sério? Ele quer vender tudo. Você é louco, mano? Tudo. Virou o cabeção, velho? Tudo que existir no Brasil, que é do Estado ou da União, vai vender. E o Haddad não se posicionou em relação a isso, não. Falou que Pênalti? O que tá vendido, tá vendido. No Haddad menos mal, né, velho? O Haddad eu não acho que ele vai privatizar tudo, mas ele também não vai impedir que nada do que já foi perdido se recupere, né? Agora, falando de segundo turno, que eu prevejo, em caso de ida do Bolsonaro e do Haddad, por exemplo, segundo turno, eu acho que o nível do diálogo vai ficar muito ruim, vai ser... Quem que é pior, o Bolsonaro ou o PT? Quem que é mais corrupto, o Bolsonaro ou o PT? Quem que é mais fascista, o Bolsonaro ou o PT? Não vai discutir muito o que precisa ser feito no Brasil, fraga? Então acho que... E fora que a sociedade vai ficar totalmente partida. Uma galera vai votar por uma representação, talvez, exagerada de um conservadorismo cristão. Que falar que o Bolsonaro é um cara moderado, ele não é. Eu não quero aqui afirmar categoricamente que ele é fascista para não vir nenhum bolsonarista me acusar de distorcer o que ele fala. Beleza, que tenha saído de contexto, que com todas as desculpas que você queira dar ao Bolsonaro, ele não é um cara moderado nas opiniões de minorias dele, na defesa da família brasileira. Uma pessoa moderada em relação a isso, por exemplo, é a Marina. Ela é evangélica e moderada em relação a isso. Com certeza. Ela fala disso sem transformar isso na sua principal pauta, né? Respeitando as pessoas. E o PT, querendo ou não, a pauta vai ser a corrupção dele. Por mais que o PT hoje tenha, talvez, uma... Ó o gol. Isso é... Tem uma proposta de governo... Mão. Foi mal. Tem uma proposta de governo que pode ser interessante, que pode ter aí uma boa intenção, mas ninguém acredita mais que o PT vai fazer aquilo que ele tá propondo. Porque... não, já deu, né, velho? O PT já deu, mano, é real, velho. Porque ele não deu, ele não fez o que ele se propôs lá atrás, então a galera meio que já perdeu a paciência com o PT. E a pauta vai ser sempre isso, o antipetismo, a falta de crença no PT, então a pauta do segundo turno vai ser isso.
Eu defendo muito a ida do Ciro pro segundo turno, seja contra o PT, seja contra o Haddad, porque aí o nível do debate vai ser outro. A gente vai discutir proposta. Contra o Bolsonaro, né? Tanto faz, contra um ou contra o outro. Eu só acho que seria interessante pro Brasil ele pro segundo turno de qualquer jeito. Porque a maioria das propostas que são debatidas no debate foi ele que propôs. Alguns estão copiando, outros estão tentando desmoralizar, mas a maioria das propostas são propostas do Ciro. O nome do SPC, que tem muita gente já vendo que tem que fazer mesmo, até o Alckmin já falou que vai fazer uma coisa semelhante. Não tem jeito não, velho. Tem que fazer. Velho. Então, tipo assim, se não fizer, vai continuar 63, 70 milhões de pessoas, a economia vai continuar sem girar. E tem que fazer, o banco vai quebrar daqui a 4, 5 anos. O Haddad vai imprimir dinheiro, vai não, velho? Não sei, eu não quero afirmar nada leviano aqui, Lúcio. Eu tô tentando... Não tô afirmando leviano não, porque ele tá falando que vai fazer a economia girar, juro baixo. Não, aí vai girar dinheiro, uai. A ideia dele é meio que premiar os bancos que cobrem juros baixos e punir bancos que cobrem juros altos. Não punir não, só pagar o que deve, velho. Só os bancos pagar o que deve pro Estado, não é punir nem nada. Não é só disso que eu tô falando, não. Eu tô falando que tem algumas... Entendi, pra dar incentivo, né? Porque o nosso juro é um dos mais altos do mundo, fraga. Então, tipo assim... Entendi, não, tô ligado. Pra economia girar, tem que abaixar esse juro, não tem jeito. Aí... As propostas dele é abaixar esse... Não, os juros é altíssimo, velho. Você tá louco? Eu fui parcelar a multa hoje, velho. Pois é. Subiu pra, sei lá, R$100 e tantos a mais. Mas eu falo de outros juros, a não ser juros bancários mesmo, de financiamento. Não, tô ligado. Cheque especial, cartão de crédito. Enfim. Então eu acho que seria muito interessante o Ciro ir pro segundo turno, as pessoas gostando dele ou não. Ele é um cara que tem muita proposta. Ele tem muito diagnóstico. Ele tem preparo, velho. Você não tem como negar, velho. Preparo, se você não gosta da personalidade dele, é uma coisa. Agora não tem como acusar o cara de não ter proposta, de não ter entendimento do Brasil, de não ter feito os diagnósticos necessários, de propor soluções para os diagnósticos que ele realizou e tal. E nenhum outro candidato tem uma gama tão específica de diagnósticos e propostas para resolver esses problemas igual o Ciro. Não, tem outros programas que são bem legais também, eu li todos. O programa do PT tem muita coisa lá que fica meio... para. Mas tem algumas linhas lá que são gerais, tem algumas linhas que você fala, velho, o que vocês estão tentando aí nessa merda? O programa da Marina é legal, mas ele sei lá, ele não tem um foco muito interessante, eu acho. Então, assim, o Ciro, que é um candidato que tem capacidade de ir ao segundo turno, acho que ele elevaria o nível do debate e a população brasileira não ia discutir se o Bolsonaro é fascista e se o PT é corrupto. Fraga, e a gente ia discutir os problemas, ou ir pra saúde, o que você propõe, ou ir pra educação, ou ir pra Embraer, ir pro pré-sal. E discutir isso de fato, Fraga, ver os pontos bons, os pontos ruins de privatizar, de não privatizar, o que é bom privatizar, o que não é bom privatizar, até quando a gente abre o mercado. O problema é que hoje no Brasil ele é fechado nos mercados imbecil, tipo importar reagente químico para laboratório de ciência. Isso aí tem uma burocracia estatal absurda e ninguém aqui no Brasil produz. Mas você tem um incentivo fiscal para, num momento de crise, para setor automobilístico. Não faz sentido nenhum. Se gasta bilhões com renúncia fiscal no setor que está aos frangalhos. Um carro 1.0 hoje custa o olho do meu cu. Nossa, tá doido, velho. Fraga, então e assim, continua emplacando 1.000 carros todo dia, né, velho? Mas um mercado de 200 milhões de pessoas emplacar 1.000 carros por dia é pouco. Não é uma indústria que tá pleno vapor e mas produzindo. Não tem espaço pra esse tanto de carro, nem não tem. Não tem dinheiro mesmo. Dinheiro mesmo. O Brasil não tá com a economia forte. Se tivesse a indústria automobilística ia tá bem. Ela não tá e tem renúncia fiscal. Numa indústria que não tá gerando emprego. Pra você pôr na rua esse tanto de carro, velho. Tem que desenvolver, velho. Aí é outro debate, né? Tô falando na análise econômica da indústria automobilística. Aí pra nós. Então assim. Voto no Ciro aí no primeiro turno, pra ele pro segundo turno. Porque aí o nível do debate vai ser bom, vai ser outro, não vai ser personalismo, vai ser proposta, vai ser finalmente ver o que o Bolsonaro tem pra falar. Porque se o PT for pro segundo turno, o Bolsonaro pode ficar um mês só falando mal do PT que ele é eleito. Ele não vai precisar falar nada sobre ele. Se o Ciro for pro segundo turno, o Bolsonaro não vai ter o que falar mal do Ciro. Tem pouca coisa pra falar mal do Ciro. Um erro de temperamento aqui ou acolá, mas tirando isso, foda-se. Então vai discutir proposta, é isso que eu acho que o Brasil precisa, discutir proposta e não discutir personalismo, não discutir fascismo contra antipetismo. A gente precisa discutir educação, um beijo, me liga.
Beijos. Pede aí, Bruno. Se inscreve no canal. Dá não, like, inscreve lá, dá um like, por favor, compartilha. Não, só dá aquele likezinho lá. E aí manda pros seus amigos aí que gostam de futebol. E vota no Ciro. Que gosta de política também. Ciro 12, Quem não gostar de futebol é só colocar outra coisa pra assistir e ficar ouvindo nós. Ciro 12. Ciro 12, abraço.